Digitalizando o presente. Tendências tecnológicas para fazer a mudança entre o diferencial para o basal. Né? Sejam bem-vindos a mais um Takingcast. Hoje estamos com Rafael Luna, CIO do Grupo MDS. Né? Rafael, é um prazer estar com você mais uma vez para a gente bater papo. Né? E se quiser se apresentar, por favor, fique à vontade. Bem, Budó, primeiro, muito obrigado pelo convite. Aqui eu sou um cara um pouco mais informal, eu vou ajeitar aqui, estou me sentindo à vontade aqui no Takingcast. Aquela é a câmera para o público, né? Então, pessoal, olá, como é que vocês estão? Budó, muito obrigado mais uma vez. Eu espero que a gente tenha aqui um bate-papo como a gente sempre tem, né? Então a gente sempre conversa, eu e o Budó, a gente tem vários bate-papos ao longo dos dias. Eu acho que esse aqui é mais um, só que esse aqui está sendo gravado, né? Eu sou o CIO do Grupo MDS, um dos maiores corretores do Brasil. E vim aqui para a gente falar um pouquinho de como a gente tira a inovação tecnológica desse Olimpo e traz ele para um dia a dia, para a gente estar sempre perseguindo novas evoluções tecnológicas. Legal, legal. Quando a gente fala de fazer essa mudança, né, entre o que é o diferencial, entre essa tecnologia que a gente tem emergente, né, e trazer para o basal, é realmente isso, é trazer para o dia a dia. Entender como que a gente, não comoditizar, mas como que a gente traz isso para algo mais normal, natural. Né? Isso vai fazer diferença nos investimentos, vai fazer diferença na maneira que os executivos veem a companhia, né? E vai ser um pouco menos ciência de foguete em algumas coisas. Eu acho que esse papo vai ser muito tranquilo. Exato, sim. Eu acredito muito que tecnologia por si só não se paga, né? A gente pode olhar qualquer empresa de tecnologia, a Take é uma empresa de tecnologia, e eu já vejo a Take como uma empresa, vou olhar de novo para a câmera do público, eu já vejo a Take como uma empresa que já agrega algo além de tecnologia, né? Porque inovação não é só computação, inovação não é só servidor, inovação é eventualmente a maneira como você pensa, é um estado de espírito, né? Dito isto, empresas de tecnologia por si só elas não geram lucro, não geram lucro. Quem gera o lucro é o negócio. A empresa de tecnologia ela vem junto, vem acompanhando. Então um grande banco, se não tiver tecnologia, obviamente vai ter mais dificuldade em processar as contas. Mas a minha mãe, que trabalhou 40 anos num grande banco, laranja inclusive, ela processava a compensação na mão. Se minha mãe conseguia processar a compensação na mão lá na década de 70, o banco conseguiria fazer hoje, só que não seria eficiente. Então, tecnologia por si só ela não existe, a tecnologia sempre vem acompanhando o negócio. Faz todo sentido, né? Você pegar os seus concorrentes, competidores, independente, né, da área que tiver, eles estão inovando. E cabe a nós sempre entender que os competidores, concorrentes, eles estão inovando e assim a gente consegue estar se puxando, né? Porque se você achar que, não, eu estou fazendo aqui o meu mais do mesmo, vou colocar a minha inovação em segundo plano porque do jeito que está funcionando, né? Como a gente conhece aí, time que está ganhando não se mexe, né? Só que, de novo, os concorrentes, eles estão evoluindo. Os concorrentes estão procurando maneiras de serem mais eficientes, de gerarem mais receita, né, de mudarem a maneira com que se relacionam com os clientes, e você sabe que isso também faz com que a sua base de clientes enquanto negócio seja atingida. Né? Então, de novo, o negócio fazendo parte, a transformação, a inovação fazendo parte. Então, acho que você está corretíssimo, certíssimo. Então, Rafa, vamos analisar, né, juntos o que a gente tem hoje de tendências tecnológicas. Né? Quando a gente olha para o cenário atual que nós temos nas empresas, a gente tem falado de IoT, né, cloud, algo que já está muito pacificado, a IA veio aí com tudo. Né? A gente está vendo no horizonte toda uma linha já falando muito de computação quântica. Né? Então a gente sabe que tecnologia por tecnologia tem um monte. Né? Mas analisando esse cenário, né, vou falar que é o horizonte tecnológico, o que você enxerga no seu dia a dia de novas tecnologias que estão vindo aí e estão impactando na mudança dos modelos de negócio? Eu acho que a cloud, eu acho que é o grande exemplo do que era diferencial e se tornou basal. Né? Então, quando a gente começa lá em 2014, 2015, a ver conceitos de cloud nos Estados Unidos, em 2016, 2017, a gente começa a ver isso ganhando corpo, e isso ainda era um diferencial, ainda se colocava nos currículos dos CIOs sem migrar para cloud, hoje em dia a cloud já é um basal. Então, acho que isso é um grande exemplo do que a gente consegue traduzir o que era diferencial se tornou basal. Eu costumo brincar nas palestras que eu dou que existe o índice Rafael de tecnologias que estão bombando, né? Eu já peguei e meu índice ele já teve de tudo, já teve impressora 3D, todo mundo falava que impressora 3D ia ser algo viral, que todo mundo ia ter em casa, hoje dificilmente alguém tem uma em casa.
mas já está fazendo dinheiro em consultório protético. Então, a gente começa a entender como é que o hype cycle do Gartner começa a trazer isso para a realidade, né? Você começa indo, todo mundo fala, cansa, para, acabou. Não, quando alguém começa a ganhar dinheiro, isso maturou, você começa a ver isso acontecer. Engraçado que a gente fala muito de inteligência artificial, e tá todo mundo falando de inteligência artificial, todo mundo nas bids das empresas, né, você vai fazer entrar numa concorrência, o pessoal fala assim, o que a tua ferramenta tem de inteligência artificial? Eu acho que existem conceitos rasos de inteligência artificial, a gente tem falado muito disso, tá ficando muito mainstream, mas o que poucas pessoas estão falando, por exemplo, é a segurança embarcada no IoT. Isso é uma coisa que ninguém está olhando, isso está debaixo do mar, está debaixo da onda, não está na ponta do iceberg e está acontecendo. Então, todo mundo fala muito de cyber era uma coisa que era um diferencial, está vindo para o basal também. Então, as empresas falavam, a gente não está adequado a cyber, hoje em dia é quase impossível você não estar adequado, mas as pessoas estão um pouco olhando a quantidade de tecnologia de anti-hacker, de cybersecurity que tem que ter embarcado numa tecnologia IoT. Então você está numa fábrica, então imagina você está com uma planta espalhada, o pessoal está medindo trepidação de turbina no Araguaia. Cara, você tem que ter ali um dispositivo, um IoT, um dispositivo que se conecta à internet, mas você também tem que proteger aquilo de um ataque hacker. Então eu acho que tem algumas coisas que a gente não está olhando. E por que a gente não olha? Porque quando a gente olha no contexto de negócio, você olha o negócio do lado, você tende a lateralizar as questões, né? Então, puxa, eu sou um banco, estou concorrendo com um banco. Um banco não concorre com um banco concorre com outros dispositivos da sociedade. Um banco concorre com jogo do tigrinho, com casa de aposta, o Netflix, ele concorre com quem? O Netflix concorre com cinema? Não, o Netflix está concorrendo com videogame. Né? Então, a Boticário, por exemplo, né? A Boticário, Eudora, marcas de perfume, marcas de cosméticos, são as grandes, que têm escala. Elas estão concorrendo com outras marcas de cosméticos? Sim, estão. Mas eles concorrem com outros nichos na hora de você dar um presente. Onde você vai dar um presente para sua mãe? Antigamente você ia na Boticário e falava, vou na Boticário, eu vou comprar um perfume, vou comprar um creme. Cara, legal. Hoje em dia você pode dar tantas outras coisas. E tá tão fácil de você escolher, tá no marketplace. Sim. Entrou no celular, escolheu. IA realmente veio, e acho que nos últimos anos a gente tem falado muito de IA, muito. E eu acredito que talvez a gente entrou numa cauda longa de uso de IA. Porque a gente vem falando de IA há 20, 30 anos, agora que a gente conseguiu trazer isso para um modelo mais natural, humano, e talvez a gente entre numa curva de maturação muito rápido. O maior termômetro disso, a Apple finalmente falou, agora nós temos IA nos nossos telefones. Quem está feliz com isso? A NVIDIA, que a NVIDIA está no hype desde o momento da mineração de Bitcoin, então todo mundo falava de blockchain em 2018, e a gente parou de falar. A NVIDIA acaba ganhando dinheiro vendendo placa de vídeo para minerar Bitcoin. Agora a gente está falando de IA, a NVIDIA está de novo vendendo, né, placa de vídeo. Fomentando esse mercado, né? Fomentando o negócio. Então, assim, quem tá ganhando, né? NVIDIA, né? Brincadeiras à parte, isso dá um bom corte pro podcast. E talvez o próximo limiar, talvez é como a gente vai conseguir processar as coisas com volume muito maior. Porque a gente está gerando tanta informação que a nossa tecnologia atual já não está dando conta de processar em tempo hábil. A gente processa, mas a gente não processa, a gente não faz as correlações tão rápido quanto a gente precisa. Top. Quando você fala, né, especificamente dessa parte de cybersecurity, né, então algo que mudou muito, as pessoas, as empresas, as organizações, eu entendo que ainda tem uma certa resistência ao investimento em cyber, porque aquela coisa do, cara, tá funcionando, vamos assumir um certo risco, vamos assumir um modelo, mas é algo que não se sustenta mais. É algo que depois da pandemia, principalmente, todo mundo está muito vulnerável e as organizações acabam ficando muito vulneráveis, né? E o que você falou de IoT, parece uma coisa de filme, mas é algo que hoje é muito plausível você conseguir, de uma maneira ou de outra, interferir num dispositivo de IoT, né? Interferir num sensor, você falou de trepidação, né? De repente alguém altera um dado de um sensor de calor, de alguma coisa assim, e o que pode acontecer? Cara, você pode detonar uma fábrica inteira, uma linha de produção inteira, você pode botar pessoas em risco,
né? Então imagina alguma coisa dentro de uma mina, por exemplo, né? Ou alguma coisa dentro de um pátio de chão de fábrica, né? Sim, tem até um caso famoso, nosso público, eu vou até olhar para cá nos nossos públicos, é procurar nos mecanismos de busca. Alguns anos atrás, um grupo de hackers invadiu uma usina iraniana e num trabalho lento, de paciência, sabe? Tipo assim, um trabalho super paciente. Entraram com o arquivo, se instalaram no computador e o ciclo de um ataque ele é engraçado, né? Porque antigamente existia uma métrica meio que informal, não tem lugar nenhum, que você invadia a empresa e ficava quase 2, 3 anos esperando o momento certo para fazer o lock das máquinas. Cara, eles esperaram muito tempo. O que eles fizeram? Quando eles conseguiram entrar no computador que fazia a gestão da velocidade da turbina, eles aumentaram levemente a velocidade da turbina e desligaram a telemetria disso. A turbina rodou mais rápido e isso atrasou quase 5, 6 anos o programa nuclear iraniano. Isso, assim, isso é noticiado, isso é CNN, isso tá tá na grande mídia, tá na Bloomberg. Então, isso já acontece. E, cara, tudo bem, foi numa usina de enriquecimento de urânio iraniana. Cara, ok, isso é uma coisa meio de James Bond. Mas isso acontece, Isso né? pode acontecer no dia a dia, No né? dia a dia. Qualquer planta, qualquer fábrica, enfim, Isso que a gente vê, pô, o cara vai lá e instala um microfone dentro da vassoura do faxineiro, o cara tá passando pelas salas, varrendo o chão e ele tá ouvindo a conversa dentro. Isso acontece, isso não é filme, isso é realidade, é que a gente acredita que isso é um cenário de filme. Então, as coisas elas são um pouquinho, a realidade imita a ficção eventualmente, né? Então a gente tá indo por um caminho que agora é interessante falar de novas tendências tecnológicas. Nos últimos congressos que eu estou indo de cyber, que agora basicamente a gente tem congressos de cyber, congressos de IA. Aqueles congressos de nuvem parou um pouquinho, né? As coisas estão meio que se reorganizando. Eu já estou começando a notar que está havendo uma junção entre IA e cyber. Então, faça as correlações de cyber com IA. Então proteja a sua rede com IA, mas com IA de verdade. Até porque os ataques estão acontecendo com IA. Sim. Né? Então você acaba tendo que do outro lado também ter uma capacidade de processamento, uma capacidade de articular, digamos assim, na intensidade que a IA também consegue te prover, assim como do outro lado. A IA está, não vou colocar empoderar, né? Mas a IA está potencializando os ataques também. Sim, porque quando a gente olha IA, a gente está falando de IA um pouquinho, né? A gente está olhando IA como copiloto, né? Copiloto das pessoas. Então você vai nas empresas e fala assim, eu quero um chat, tarará, né? Então eu vou falar o nome também. Eu instalei ChatGPT, instalei o Copilot da Microsoft, instalei o Gemini da Google. E tá tudo certo, eu acho que isso é importante. Eu acho que para o profissional de hoje e o profissional do futuro, inteligência artificial, ele não é algo que, assim, eu acho que a gente não vai ter vagas publicadas no LinkedIn de engenheiro de prompt. Essa é a minha concepção. Não vai ter. Todo mundo vai saber fazer prompt. Todo mundo hoje em dia, em tese, já faz prompt. Todo mundo entra no chat GPT e fala assim, pô, me ajuda com isso aqui, me ajuda aquilo. Você vai fazer um roteiro de viagem? Cara, faça pelo chat GPT. É espetacular falar, considera ponto turístico de interesse, eu quero comer bem, pense em distância, quero ir de metrô. Não tem nada melhor que o chat GPT para fazer. Ou o Gemini, enfim, qualquer outra ferramenta. Tem o Claude também. Então tem uma série de ferramentas de Copilot. Saber usar uma boa ferramenta de copiloto de inteligência artificial, daqui para frente é como você saber ler e escrever. Vai te ajudar? Vai te ajudar muito, vai te colocar no game. Mas vai ser um diferencial? Ainda é. Daqui a pouco deixa de ser. Daqui a pouco o diferencial é aquele que não sabe, tá fora do game. Menos eficiente, menos produtivo. E isso acontece. Existe uma gentrificação, obviamente, dos locais de trabalho, dos locais de moradia, mas existe também uma gentrificação da força de trabalho. Então, quem começa a se adaptar à inteligência artificial, utilizar o copiloto, aprende a usar aquilo e consegue fazer pequenos ganhos de escala e de produtividade no dia a dia, aqui, tá lendo e escrevendo. Ele não está fazendo nenhum diferencial. Ele não vai viver daquilo, ele não vai viver de escrever prompt. Aquilo vai ser um apoio para ele. Agora, quando a gente olha a inteligência artificial sendo utilizada em processamento rápido dentro das ferramentas de cyber, isso é uma tendência que a gente tem que começar a observar. Então, um antivírus, como ele funciona?
você está instalado na sua máquina no servidor, o vírus entra, ele começa a afetar um monte de parâmetro dentro do sistema operacional, dentro dos sistemas, dentro da camada, isso aqui eu vou bem longe, né? Dentro das 7 camadas, né? Ele começa na camada de rede, enfim. E aí o antivírus ele lê todos os parâmetros possíveis da máquina e começa a procurar aquilo em tempo real no banco de dados. É assim que o antivírus funciona. Sempre foi assim? Sim. Mas não vai ser mais assim. Por quê? Porque um vírus, um ransomware, um ataque, ele tem uma assinatura. Então, como é uma assinatura, ele vai mais nas APIs do sistema, ele tenta entrar na memória, ele tenta entrar ali no MBR, eu não vou falar o nome, porque senão vão achar que eu sou muito nerd, mas ele entra ali no MBR da máquina, né? Ele cria uma assinatura. Um antivírus normal vai ter que ler vários parâmetros e vai ter que fazer correlações, e demora muito. Por isso que é muito difícil um antivírus barrar um ransomware, um BitLocker normal, porque é muito parâmetro, e o ransomware e o vírus, enfim, o BitLocker, ele vem muito rápido. Quando você começa a identificar padrões e ler as assinaturas, a identificação ela começa a ficar parelha. Então você começa a ter o quê? Você começa a ganhar o jogo por quê? Porque você começa a identificar rápido. Sim, ele Então começa a gerar tokens, fazer É, correlação de uma maneira muito mais rápida do que um select, sim, uma base. exatamente. Eu até poderia falar o nome da marca, mas assim, tem uma grande marca de telefone que não faz mais telefone, que agora faz antivírus, e esses caras têm uma ferramenta de answer que começa a olhar, que eles têm inteligência artificial de verdade, e por estatística eles começam a entender o desenho, a pegada matemática que o vírus faz na máquina, no servidor, e começa a barrar. Então a gente começa a ver, finalmente, chegar a tecnologia no mercado que utiliza IA para derrubar cyber, para apoiar Daria para cyber. dizer que É ao quase invés de imediato. uma assinatura, ele está pegando uma digital, Uma um digital. fingerprint do vírus ali. Então ele Exatamente. joga, faz tipo, vou usar um termo técnico, Sim, que é uma sombra estatística em cima disso, exatamente. cruza e consegue ver, opa, peraí, esse comportamento, né, ele está muito É de um mais ransomware. adequado a esse ou aquele. Né? Então agora e assim, a gente viu essa empresa faz isso, a gente está vendo algumas empresas fazendo. Então a gente está vendo empresas trocando uma leitura que é da década de 50, uma leitura sequencial no banco de dados para entender o que é uma assinatura de vírus para um olhar estatístico, porque inteligência artificial nada mais é do que pura matemática. Estatística. Olhando isso. O antivírus ele vai olhar e vai falar assim, cara, isso aqui é uma assinatura, isso aqui é uma semente de maçã ou uma semente de morango? Cara, ele consegue identificar. A semente de morango, ele cresce uma árvore e depois vem um fruto. A melancia vem por debaixo da terra. Fazendo uma analogia muito simples, enquanto germinando a semente é igual, mas as características de germinação podem falar se aquilo é uma maçã, se aquilo é um morango ou uma melancia. E ele consegue identificar mais rápido do que um antivírus normal, que vai olhar e falar assim, olha, puxa, ele tem que crescer 5 milímetros debaixo da terra, aqui tem que ter uma rama para um lado. Cara, a gente está indo para um outro, Budó, um outro momento de uso de inteligência artificial, fazendo correlações muito grandes e muito rápidas. Sim, e talvez não, com certeza não só do que ele está observando no momento, mas fazendo de uma questão até prescritiva em cima de, deixa eu entender o que pode mudar aqui para que eu veja a característica futura, né, e fazer algumas simulações numa velocidade muito rápida, né, e conseguir antecipar algum passo, por exemplo, de um vírus desse, alguma ação. Sim. E fora, né, do mundo de cyber, eu estou notando que IA está sendo muito utilizado no campo médico. Então, onde eu trabalho, utiliza-se muito IA para fazer correlações. Eu acho isso trabalho preditivo, e preditivo de verdade, sabe? Ter dados anonimizados suficientes para criar uma assinatura, para criar uma pegada, um rastro digital de alguma coisa, e você vai seguindo aquele rastro. A gente vive na era do processamento, mas a gente também vive na era da proteção dos dados. Mas, por exemplo, um urologista que faz um exame de PSA para tentar identificar se você se você precisa fazer um exame preventivo de próstata, hoje, com o fundo da córnea, o cara consegue identificar se você já tem um aumento do PSA ou não. Então, até o urologista está sendo beneficiado por isso. Tem algumas empresas eu tenho uma empresa parceira nossa que faz uma apresentação muito legal sobre isso, com a foto do fundo da retina. Você consegue um oftalmologista com equipamento tradicional, que deve ter mais ou menos 200 anos de evolução, assim, cara, que é lente, né? Lente e luz. Ele consegue falar se você tem catarata, se você tem glaucoma. A inteligência artificial, olhando
a foto do fundo da córnea consegue falar se é um homem, se vai ter diabetes, se tem problemas cardíacos, como é que está o nível de PSA se for homem, como é que está o nível de estrogênio. A gente está neste nível, então a gente está utilizando IA para ajudar a gente a chegar no famoso ageless do ser humano. Sim. Avaliando o EA, se distanciando, né, bastante para ver a imagem total, né? A gente tem hoje, acredito, né, e espero não estar falando muita bobagem, né, mas a gente tem hoje uma medicina que ela busca uma super especialização, até porque ninguém pode saber tudo de tudo a um nível que você vai confiar naquele médico, né? Então, existem clínicos gerais, claro, mas em algum momento ele vai romper uma linha da super especialização. Né? E aí você procura esse especialista, esse super especialista. Né? Como você disse, a medicina tem se aproveitado muito desse momento, exatamente por isso, porque falam muito sobre a questão de uma abordagem oriental em que você não vai atrás da super especialização, mas de um contexto inteiro, né, de uma harmonia inteira na sua saúde. Né? Então, por exemplo, o rim ele está impactando também de uma maneira ou de outra na sua córnea, e a sua córnea, de uma maneira ou de outra, é impactado pela sua medula. Ou questões que, quando você vê na super especialização, fica difícil de você conseguir olhar para o lado e entender que, enquanto você está estudando, né, a córnea, também tem uma situação recorrente que está acontecendo no fígado, em função daquilo. Agora, quando a gente fala da IA, e a gente consegue trazer essa análise, esses cruzamentos, né, numa super velocidade, ficava talvez mais fácil de você conseguir enxergar de uma maneira holística, né, essa harmonia do corpo humano, digamos assim, dentro da medicina. Né? De novo, estou me aventurando muito para falar sobre o que eu não sei nesse aspecto, mas posso inferir que sim. Posso inferir que, além dessa super especialização, você vai conseguir, graças a esses algoritmos, compensar, sabe? Ter uma visão mais holística. Mas faz sentido? Viajei muito? Não, eu acho que você faz total sentido. A gente está trazendo para a realidade. Alguém já deve ter lido, alguns nossos ouvintes aqui já deve ter lido, e você provavelmente também, Freakonomics. Freakonomics é isso, né? Então são assuntos polêmicos que que parece que não tem correlação, né? Então, poxa, quer dizer então que quando eu tenho uma política que conserta os vidros da vizinhança, a criminalidade baixa. Que é a famosa teoria do vidro quebrado. Então você passa por uma vizinhança que você vê vidro quebrado, você fala que é um lugar mais, aqui ninguém mais está permissivo. Cuidando. Ninguém está cuidando. Então eu acho sim que existe, não só no corpo humano, na sociedade. Então, obviamente, quando a gente olha assim, pô, o trabalho do corretor de imóveis deu uma diminuída por conta do advento do WhatsApp, sabe? Pode parecer besteira, não, mas acontece. Sim, sim. Então, a gente olha, por exemplo, que a indústria de investimento tem perdido terreno um pouquinho para a indústria de apostas. Isso acontece também. Então, o dinheiro é o mesmo, né? O dinheiro é o mesmo. Pode parecer que não, mas essas coisas sim têm correlação. E a gente consegue fazer essa correlação? Eventualmente a gente tem insights. Porque, querendo ou não, o cérebro humano ele funciona como um grande computador, que processa num nível de capacidade de processamento que talvez a gente não tenha conseguido simular ainda. Acontece que a gente não consegue trazer esse processamento que acontece aqui dentro para o consciente. E a gente não consegue, na hora, falar, puxa, eu entro aqui na sala da Taking, olho aqui o Takingcast, olho aqui o cenário, olho você, olho as câmeras e consigo trazer aqui uma correlação. Mas aquilo fica sendo processado e uma hora você tem um insight. O que é esse insight? O retorno de um processamento. O processamento da inteligência artificial ou da computação que a gente está chegando na edge computing, né? A gente está chegando no momento que a gente está indo além do que a gente consegue tratar. Isso traz imediatamente os insights. Então, eu acho que a gente está chegando sim nesse ponto, não só na saúde, mas na sociedade. Na sociedade, como é que uma rede social consegue influenciar, por exemplo, nas eleições árabes, né? Quando a gente teve lá a Primavera Árabe. Então, Rafa, a gente está falando de várias tecnologias emergentes, né? Então a gente falou de IA, a gente falou de cybersecurity, a gente está falando, né, de IoT, mas a gente veio para falar de como que as empresas estão fazendo essa transformação, do diferencial para o basal. Né? O que você tem visto de estratégias corporativas, estratégias empresariais, para que isso se torne, né, algo do dia a dia, que entre para a esteira? Né? São assuntos que têm que estar hoje nos boards, assuntos que têm que estar sempre nas pautas dos conselhos. Né? Como que eu consigo aplicar essas práticas emergentes, essas tecnologias emergentes, desculpa, e colocar no dia a dia, dentro da esteira de trabalho? O que você tem visto? Isso é importante. Eu tô nesse, como diria o desenho do Pica-Pau, eu tô nesse mercado virtual há
há mais de 20 anos. Obviamente não todo esse tempo como CIO, mas como CIO acho que há 3, 4 anos. E sempre respondendo ao CEO ou ao conselho. E eu notei, assim, quando eu chego como CIO, eu já respondi ao conselho com Cyber, respondi ao conselho com TI, e eu sempre notei como CIO, nessa encarnação de CIO, essa boa vontade do conselho, da estratégia empresarial com tecnologia. Então eu entendo que cada vez mais tecnologia sim é importante. Um dos pilares estratégicos de todos os negócios já é tecnologia. Até na moça que vende dog, até no tio do dog em Osasco, tecnologia já é importante, porque ele já recebe por Pix, ele já recebe o pedido pelo WhatsApp e eventualmente ele recebe o pedido pelo iFood também. Então tecnologia virou pivô, ele já não é mais área acessória, né? A gente vive um momento, não é que a gente vive um momento complicado, a gente vive um momento desafiador para os conselheiros, para os CEOs, para os C-levels. Por quê? Eu acho que todo mundo já deve ter escutado falar nos livros de gestão empresarial do conceito do mundo VUCA, né? Incerto, volátil. Mas isso é um termo de 1990, quando acaba a Guerra Fria. Agora a gente já está no conceito do BANI, que o mundo é ansioso, que ele é incompreensível, que ele não é que ele é volátil, você não consegue entender o mundo de hoje. Então, lembra que você falou, poxa, existe uma correlação entre algo que você não percebe e o problema que acontece. Então a gente está nesse ponto. Então a gente vive um momento... O caos administrado. A gente vive uma entropia, né? Que é um monte de coisa acontecendo em cada direção. Então, tecnologia vem ajudando o board das empresas a modelar o negócio. Então, cada vez grandes bancos, 10, 20, 15% da força de trabalho de um grande banco, por exemplo, hoje é tecnologia, até mais. Eu trabalhei num banco que tinha quase 11 mil funcionários de tecnologia e quase 7 mil programadores. Que empresa de tecnologia hoje? Eu acho que nem os provedores de informática hoje ao redor do mundo tem quase 7 mil. Não, tem. Mas assim, é difícil você ter um grande provedor de informática, de tecnologia, que tem 6 mil programadores. E os bancos têm. Um banco no Brasil tem mais de 6 mil programadores. 10 mil pessoas na área de tecnologia. Então, você vê que, como tecnologia, ele vem como um ponto pacificador desse mundo que é incompreensível, que é ansioso, que dá trabalho de você modelar. Qual que é o grande problema de um estrategista empresarial? É modelar o mundo, é modelar o problema, modelar o negócio, é fazer isso rentabilizar. Tecnologia ajuda isso. Então hoje, né, na data de hoje, né, a gente está falando aqui em agosto de 24, a empresa mais valiosa da América Latina é o Mercado Livre. Não é a Petrobras, cara, a gente está falando de Petrobras, cara que extrai petróleo e vende, que é difícil você ter um negócio ruim vendendo petróleo, né? Gigante. Estamos falando a gente tem Vale, cara, minério. Estamos falando de bancão, né? O maior banco da América Latina é brasileiro, Sim. Mas ele não é o maior negócio da América Latina. Uma Embraer, uma CSN, tem N. Agora, olha que coisa interessante. Nasci em 1982, vou fazer 42 anos. Eu saio do totalmente analógico para o totalmente digital. Acho que você é contemporâneo meu de idade. Então, nós somos uma geração privilegiada de muito novos, vermos as coisas analógicas darem espaços digitais. E a gente viveu ainda um tempo que foi rápido, mas para os tempos atuais foi relativamente demorado. Entre lançar o telefone e você ter um, no meu caso, foram quase 5 anos. Entre a internet estar aqui nascendo e eu ter, levaram 4. Entre eu ter internet discada e internet rápida, foram 2, 3, 4, 5 anos. Eu acho que eu levei 5 anos. Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente não tem esse tempo. Então, realmente está um pouquinho complicado. Nas empresas, a empresa é extrato da sociedade. Também está difícil você modelar as coisas, né? Então, a gente está vivendo um ponto que as casas de apostas, né? Eu vou fazer para quem vê isso aqui, né? Eu vou fazer aqui para quem está vendo o vídeo. As casas de apostas corporativas já estão vendo qual que vai ser o primeiro Gen Z que vai ser CEO. Millennials já temos alguns, vários. Mas qual que é o primeiro Gen Z que vai ser CEO?
Nos Estados Unidos já tinha um que tinha chego, sem ser founder, né? Sem ser first founder, sem ser founder raiser. Mas quem que é o primeiro Gen Z que chega numa corporação muito grande, centenária, bicentenária, e assume o cargo de CEO? Como é que ele vai se comportar com mecanismos de administração que tem no mínimo 200 anos, os mais novos, a gente está falando de Potter, que tem Charan, tem de gestão de pessoas, tem 50, 40, 50 anos. Como é que isso se molda à sociedade atual? Através de tecnologia. E é uma grande é um grande sinal dos tempos, é um grande sign of times, que a maior empresa da América Latina é uma empresa que lateraliza recursos. Né? Mercado Livre é uma empresa de lateralização. O que o Mercado Livre tem? Mercado Livre, tudo bem que o Mercado Livre talvez o Mercado Livre ele não faz isso na totalidade, porque lateralizar é você pegar um recurso que não é seu, prover um serviço e ganhar dinheiro em cima disso. Então a gente tem Airbnb, Uber, os exemplos mais famosos, que já estão fazendo mais de 10 anos. Então a gente já começou a falar a gente já dava o exemplo de Kodak, Airbnb, Uber há 10 anos atrás. Já está ficando datado, a gente já tem que arranjar outros exemplos. E Mercado Livre ela nem lateraliza completamente, porque Mercado Livre tem um meio de pagamento, que antigamente era lateralizado. O Mercado Livre já tem o meio de transporte, então as vans são do Mercado Livre. E o verticalizou. E o Mercado Livre tem um centro de distribuição. Então você vendedor, você manda seu produto para o Mercado Livre no centro de distribuição, ele já distribui. Então ali já tem um last mile já aproximado, mais leve, com menos atrito, menos fricção e menos custo, porque está ali num centro de distribuição que você não tem que ter. Então, é muito sign of time, sabe assim, cara, a maior empresa da América Latina é uma empresa que lateralizava, e ela recorreu a um recurso de 200, 300 anos atrás, que é verticalizar o negócio em busca de margem. Então as coisas meio que se conectam, né? Sim. Cada vez, assim, se você olha, a empresa mais valiosa do mundo hoje, em agosto de 24, não é a Nvidia, que eu brinquei, não dá para fazer um corte disso, é a Microsoft. A segunda maior, Nvidia. A Apple é a quarta maior. A Apple ainda não é uma empresa totalmente, não é uma empresa de software, né? Ela é uma empresa de hardware, né? Basicamente. Então a gente começa a ver que as big techs, elas sim têm espaço, elas são, os players sim são as maiores empresas, a Microsoft, enfim, Oracle, mas a gente já começa a ter os marketplaces como os grandes players. Amazon tem uma boa parte da renda dela vindo o quê? Royalty de IA, né? Então, e a Amazon também não é só marketplace. A Amazon tem a AWS, a Amazon tem toda uma gama de serviços que ela vende junto. Tem também os caminhõezinhos da Amazon, então a Amazon também é um modelo um pouco diferente, né? A Amazon começa ali provendo um serviço de marketplace e depois ele entra para infraestrutura e hoje a gente vê esse Big Tech que é. Ela é um Big Tech ou ela é eu não sei nem como classificar um Market Tech. É Market Tech? Eu não sei. Eu não sei se é um Market Tech. Chegamos num ponto que a tecnologia já começa a ser o que o Obama previu no primeiro mandato dele. Todo mundo no futuro vai ter que saber programar, todo mundo no futuro vai ter que saber o que é código. Então hoje, quando você adentra a área corporativa de uma empresa, dependendo se a organização é um pouco mais moderna, você já sabe que um cara de marketing, um cara de RH, um cara de produto, ele já fala, qual que é o meu PO, em qual sprint meu produto entra. Já tem uma ferramenta de RPA que está próxima, já tem uma ferramenta que ele mesmo pilota. Próxima, exato. Que ele mesmo pilota, né? Não, aí eu vou olhar aqui para o nosso público, não é marketing, né, cruzado, mas a Taken oferece para a gente utiliza em parceria uma ferramenta de IA que a nossa área técnica coloca os manuais e ali tem um prompt de inteligência artificial que dá a resposta. Sim. Eu não faço nada, a única coisa que eu fiz é assino um contrato, nem a infra eu provenho, porque é SaaS, e automaticamente a área mesmo faz isso. Ela sobe o conteúdo e ela consome. Então a gente está indo por um caminho, cara, que todo mundo sabe tecnologia. E a área de tecnologia começa ali a prover inspiração. E não só o hard. Porque o hard os nossos parceiros já fazem, né? Boa, com certeza. E do que você está falando, né? Você falou bastante sobre a dificuldade de modelar, né? Então, olhando os desafios da empresa e como modelar a estratégia, né? Cara, como que você pode apostar tantas fichas hoje, né, em tecnologias que estão agora emergentes, mas que a gente já viu algumas recentes, que eu não vou falar aqui, que, eram baita apostas e de repente, aonde estão?
né? Então, como que você aposta nessas tecnologias? Será que é realmente um rateio maior dessas apostas? Será que são uma distribuição diferente para apostar em vários, né, micro, pequenos investimentos e hipóteses, né? Mas essa eu acho que é a dificuldade de modelar, porque você como executivo, eu vou apostar em quê daqui para frente, né? Qual que vai ser? Será que ainda existe alguma galinha dos ovos de ouro, alguma bala de prata? Né? Talvez não existam mais com essa chuva, né, que nós temos de tecnologia, né? Recentemente eu gostei muito de um termo que eu descobri recentemente, mas sei que já é consolidado, que é a infobesidade, né? Então Esse termo eu não conhecia. infobesity, Jura? né? Na verdade não sei se é infobesity, eu deduzo Mas é que seja, infobesidade. né? Mas é infobesidade, ou seja, tem muita informação, né? E aí você, com muita informação, não só você como pessoa, não só você no seu dia a dia, mas você como empresa, como corporação, né? Cara, você começa a falar de vários assuntos e vai pipocando, tanto no teu parque aplicacional, tecnológico, conselho, board, N assuntos que vão te tirando também o foco, né? Então, acho que fica cada vez mais difícil, como você disse, modelar a estratégia da empresa frente a tantas alternativas, né? Até porque tudo que a gente oferece, o Cazuza falava, né, que o futuro é um museu de grandes novidades, né? E inteligência artificial, primeira vez que o público entende inteligência artificial, eles nem entendiam, né? A gente não entendia, eu não era nascido. É Odisseia no Espaço, HAL, né? Uma inteligência artificial que acaba eliminando o criador. Mas isso tudo bem, isso estava tudo muito no campo do filme, né? Muito no campo da ficção. Vamos voltar para 96. Kasparov perde a primeira contra o Deep Blue. Deep Blue. Em 97 ele perde a série toda. Não é que ele perde a série toda, tô sendo injusto. Ele perde a série. Em 95, 96, se não me engano, ele perde 2 partidas. E em 96, 97 ele perde a série. Ou seja, ele ganha algumas, mas ele perde na totalidade. Ali não é ficção. Ali é inteligência artificial tomando conta de uma ação. De 97 até 2019, 2021, são quantos anos? Até a gente começar a olhar e voltar a falar de inteligência artificial. A gente usa IA há muito tempo. Sim, eu chamo atenção para o próprio mapeamento do genoma. Né? O Sim. mapeamento do genoma teve ali, quando a gente começa a falar de rede neural, quando a gente começa a falar daquelas tecnologias que dão sustentabilidade para tudo que a gente está falando hoje, cara, puta aplicabilidade, por exemplo, no mapeamento de genoma. Né? Então, mas isso você ainda está indo muito num high level que talvez as pessoas falam, nossa, o Budó está falando de mapeamento de genoma. Cara, muito longe. Eu vou um pouquinho antes. Quando eu ganhei, eu não comprei. Meu primeiro Samsung Galaxy S, eu fiz propaganda aqui, Samsung, se quiser mandar um Samsung para mim, para o Budó, fique à vontade. Mas o primeiro Samsung Galaxy S que eu ganhei, meu primeiro smartphone, a empresa que eu trabalhava me deu um smartphone. Eu falei, nossa, um Samsung Galaxy S1. Eu falei, cara, que legal, isso em 2000 e não vem ao caso. A gente digitava e, cara, era espetacular. Um ano depois eu instalo o WhatsApp nele. E aí eu vi alguém falando assim, eu vi em algum lugar assim, poxa, instale um teclado inteligente Samsung. Por quê? Porque aí você vinha com o dedo, escrevia AG, ele escrevia água. Aí ele começava a aprender o que você escrevia, então quando você escrevia, você estava começando a namorar alguém, você começava a falar muito amor, quando você colocava o A já vinha amor. Você colocava amor, já fala assim, amor T, para você te amo. Então, o teclado inteligente que eu vi lá no Samsung lá atrás, e obviamente agora ele é mainstream em todo o telefone, aqui numa aplicação de inteligência artificial que está na nossa frente aqui há mais de 15 anos. O Waze, cara, é inteligência artificial há muito tempo. É reconhecimento facial de banco, todo mundo usa, no mínimo desde antes da pandemia. Antes era opcional, durante a pandemia, para fazer o liveness e você poder registrar a conta, se tornou obrigatório. É inteligência artificial. Então a gente tem aplicações de inteligência artificial que são usadas há muito tempo que a gente não reconhece. Isso faz parte do business, né? Então a gente imagina um grande varejista como uma Amazon, um Mercado Livre, uma Americanas. Eles trocam de preço milhares de vezes ao dia. E é humanamente impossível você trocar de preço várias vezes ao dia. Você pode ter um batalhão de pessoas fazendo. Mas monitorar o preço no concorrente... Essa tarifa dinâmica. Essa tarifa dinâmica que tem no aplicativo de transporte, quase falei o nome da empresa. Na tarifa de avião... Cara, isso é humanamente possível. Por quê? Porque existe uma correlação. Lembra de novo? Você falou, poxa, ter tudo correlacionado.
eu sou um varejista que estou vendendo uma geladeira e meu concorrente vende a mesma geladeira a R$ 200 mais barato. Qual que é o impulso, o ímpeto humano? Cara, vou entrar aqui, vou baixar R$ 201, vou vender R$ 1 mais barato, vou comer minha margem. A inteligência artificial começa a falar assim, olha, você não precisa, porque o seu fluxo normal dentro do seu pipeline, você traz 100 pessoas para o funil, você coloca 30 pessoas colocando no carrinho a geladeira e 15 fecham. Elas estão fechando R$ 200 mais cara. E você olhando a última hora, ao último dia, esse preço está R$ 200 mais caro lá, mas você continua fazendo no mesmo fluxo. Vale a pena você diminuir? Lembre-se que você diminuiu há 2 meses atrás e não aumentou o fluxo do pipeline. Então, automaticamente, a inteligência artificial fala assim, não vou aumentar o preço. Porque a reação humana aumenta, diminui o preço. Para quê? Para você não perder a concorrência, que nem investir em ação. O julgamento humano, eventualmente, ele pode ser ruim. Então, isso está tanto tempo intrínseco, as varejistas já fazem tanto dinheiro isso há tanto tempo, cara, isso já faz parte do business das empresas, já faz parte do business. Tecnologia já faz parte. Eu estou falando para um público aqui que provavelmente já deve ter recebido muita demanda de tecnologia e que isso fez parte do business, isso fez parte do speech de vendas e eventualmente você não precisa nem ser serviço. Quando uma fabricante de carros fala assim, o manual agora é por inteligência artificial. Aí alguém pode falar, isso não vai vender? Vende, cara. Vende muito. Vende muito. Vende muito. Rafa, a gente se encaminhando para o final, e a gente falou bastante então, né? Práticas e tecnologias emergentes, como que a gente consegue trabalhar hoje com frentes como IoT, inteligência artificial e outras, né? E como que isso está na estratégia das empresas hoje para fazer essa movimentação, né? Mas é claro que no meio desse bololô todo você tem desafios e oportunidades, né? As oportunidades, então, o que eu estou apostando nessas novas hipóteses, novas alternativas, né? E quais que eu ainda não estou conseguindo olhar enquanto empresa. E aí temos muitas oportunidades, né? E desafios aqueles que a gente entende, que a gente já tem deficiências, gaps, etc. Né? Você consegue trocar um pouco com a gente, compartilhar o que você tem visto no mercado em relação a esses desafios e oportunidades nas empresas? Muito bom. Eu acho que em relação ao desafio, a gente sempre tem o desafio do custo, né? Tecnologia, ela é cara, traz resultado. Então, Gartner fala, por exemplo, eu vou falar um dado mais recente. Eu tive acesso a uma pesquisa Gartner que fala que a cada real que você coloca num projeto de inteligência artificial, você recupera de 10 a 30 reais. É um crescimento, é um retorno muito bom, assim, é espetacular. É um sonho de qualquer pessoa, concorda? Mas isso custa dinheiro. Então, se isso custar R$ 1 milhão, você vai ter um retorno entre 10 e 30 milhões de reais? Sim. Obviamente isso é 1 milhão. Mas isso inclusive é uma estatística, né? Então tem os outliers. Tem um cara que vai, se em média tá de 10 a 30 milhões, tem um cara que vai faturar 200, vai ter um cara que vai perder 400. Tem um grande varejista no Brasil que investiu 213 ou 313 reais, eu não me recordo, mas se vocês olharem no mecanismo de busca vocês vão ver, que investiu tipo R$ 400 por mês numa inteligência artificial que salvou 200 milhões de reais em eficiência operacional em compras, um varejista de materiais de construção. Olha que interessante, este cara é um outlier que leva essa conta para 10 para 30, e você tem outros projetos que não ganham tanto. Então o custo sempre é um ofensor. Acho que você, mais do que ninguém vendendo serviços de tecnologia, você entende que sempre há pressão por custos, né? A gente sabe que sempre tem aonde conseguir ganhar mais eficiência ali no meio, né? Sim. Então, não prejudicando a entrega, não prejudicando a estabilidade do negócio, né? Você vai ter sempre que estar fazendo ajustes ali e evitar que você entre numa espiral anêmica, porque pode acontecer, né? A gente está sempre próximo, né, enquanto empresa, enquanto corporação, a chegar num momento que, opa, peraí, que aqui eu já não consigo mais reduzir, porque senão vai estar impactando no meu negócio, claro. E dependendo do tipo de negócio que você tem, se você vende avião, por exemplo, um negócio que você vende traz um caixa muito grande. Mas a maioria dos negócios que a gente consegue tratar, você tem que vender muita coisa para juntar 1, 2, 3 milhões de reais. Um projeto de TI, ele geralmente está na casa do bilhão. Então, um projeto muito pequeno, obviamente, ele é mais barato, mas um projeto mais vultoso, dependendo do mercado que você está, ele está na casa do milhão, ele está na casa dos milhões, se ele não estiver na casa dos centenas de milhões.
Então, hoje, uma empresa, eu acho que um grande desafio é você tem que investir em R&D, em Research and Development, em P&D, né? Eu não posso falar P&D que fica muito ruim, mas P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Não importa o ramo que você está, eu sou de uma empresa do ramo de serviço. Você tem que ter pesquisa e desenvolvimento. Você tem que deixar o serviço cada vez melhor, criar mais barreiras de saída, barreira de entrada para o seu concorrente também. E você tem que fazer investimento nisso. Tem empresas que não conseguem investir, eventualmente não tem caixa, tem que recorrer a parcerias. Então, eu hoje tenho alguns parceiros que ajudam a gente com pesquisa e desenvolvimento, vocês são desse, né? Até depois, se você quiser falar um pouquinho do Hangar, que eu acho super legal, que ajuda a gente com esse tipo de vertente, né? Mas você tem que pesquisar, você tem que investir, não tem muito como fugir. Como oportunidade, eu acho que a inteligência artificial chegou para fazer algo que antes custava muito caro, que é processar dados. Já tem camisetas, né? Já tem camisetas há muito tempo. The data is the new bacon, né? Dados é o novo bacon. Data is the new oil, né? Dados é o novo petróleo. E o dado está lá. A gente gera muita informação. Mas qual informação é relevante? Como processar tudo? Inteligência artificial consegue ajudar a gente em qual parte do ciclo, né? Processar dado, não tem muito como fugir, você vai processar no mesmo custo que você faz hoje. A inteligência artificial é até um pouco mais caro para processar dados com inteligência artificial. Então você processa, isso tem um custo de processamento. Então custa dinheiro você coletar dado, normalizar, dar sentido para isso, criar dashboard, isso tem um custo. Agora, o ciclo de evolução natural de como você entende esse dado e utiliza melhor, inteligência artificial sim consegue deixar esse custo marginal. Como é que hoje a gente faz? Eu tenho uma coleção de dados, tenho um negócio novo, tenho um sistema novo, tenho um ponto de contato com um cliente novo, começo a coletar dado, começo a processar, de noite processo, de manhã tá lá, o analista olha e fala, isso aqui não é relevante, isso aqui é relevante, ele vai ajustando o algoritmo. Inteligência artificial reduz esse ciclo, porque esse ciclo é processo, coleto o processo, armazeno, mostro, ajusto, volta o ciclo inteiro. E isso realmente é voltar o ciclo. Então uma calibragem boa, ela demora 2, 3, 4, 5 meses, a não ser que você tenha um lampejo de genialidade. IA reduz esse custo. IA encontra o tempo com a necessidade. Então eu acho que IA vai ajudar muito a gente a dar sentido aos dados. Lembra daquela propaganda? Eu vou falar o nome do fabricante, eu acho que é super sentido, porque a história da IA se confunde com a IBM, né? Quando eu era mais novo, estava entrando na carreira de tecnologia, e aí tinha uma propaganda da IBM que falava assim, poxa, se passava numa cafeteria, preto e branco, e aí a dona da cafeteria, algo mais ou menos parecido com isso por que será que às quintas-feiras eu vendo menos bolos? Aí falava, IBM te ajuda a achar essas respostas. Hoje a gente tem, não só a IBM, mas algumas empresas fazem isso. Então chegou o momento que a gente está vivendo essa propaganda fazer parte do dia a dia. Eu acho que isso é fundamental. De novo, desafios, custos. Eu acho que o entendimento do ciclo de tecnologia, então se o CFO, o CEO, se o CRO, né, de retail entende que uma tecnologia pode ajudar e ela talvez não esteja ainda no ponto de ser aplicada, talvez ali a gente tenha um pouco de cuidado, e ansiedade em usar essa tecnologia pode atrapalhar um pouquinho a gente, né? Então, aí aqui é o momento que eu vou olhar para as câmeras, o momento polêmico, que daqui a pouco o Budó vai arrancar do podcast, mas o momento polêmico. Para todo metaverso que o Zuckerberg fez, teve um Second Life. Então eu trabalhei numa empresa que investiu $100 mil numa agência do Second Life. Para quem não sabe, depois quiser procurar, Second Life é um mundo virtual, e as pessoas começaram. Então tinha concessionária de carro no Second Life que não vendia nada, era só para posicionar a marca. O banco que eu trabalhava criou uma agência para posicionar a marca, tinha lounge de companhia aérea, tinha empresa de refrigerante. Então teve o Second Life. Então assim, foi um afã, a gente foi lá, criou a agência, foi um dinheirão, porque estamos falando de 2006, 2007, não sei, a memória já me engana, $100 mil naquela época eram mais que $100 mil hoje.
A gente pode falar, eventualmente, do Pokémon GO. Assim, teve empresa que investiu dinheiro em plataforma satélite do Pokémon GO. Muitas. Pokémon GO, e não tem como você não você olha aquela ansiedade, aquele furor, né? Quando foi lançado, foi o aplicativo mais baixado da história em tempo recorde. Milhões de downloads imediatamente. Você tem que tentar ganhar dinheiro com aquilo. Então você criou uma estrutura satélite. Hoje a gente tem ainda Pokémon GO, mas não tão monetizado como era antes. Então a gente tem um caminho que a gente trilha, que meio que já foi dado. Há algum tempo atrás a gente via as empresas de RH, as techs de RH, né, HR Tech, falando da gamificação. Então você entrava lá no call center e falava assim, vamos gamificar a jornada do analista de call center. Então se ele fizer uma venda, ele ganha 5 pontos, se ele tiver um tempo de atendimento até 20, ele tem ali mais 5 pontos, se ele tiver um bom atendimento, uma boa qualificação, mais 10, e o ganhador, enfim. Então todo mundo falava da jornada de gamificação, todo mundo foi olhando, e ainda existe a jornada de gamificação, mas a jornada de gamificação está mais restrita em alguns nichos, não está mais no meio corporativo como ela já teve. Pulverizou. Então, tem várias oportunidades, e a gente pode reaproveitar oportunidades do passado, a gente pode olhar as oportunidades vindouras, né? Mas tudo se conecta. Hoje, se eu tivesse que colocar uma cápsula do tempo hoje, e você me convidar daqui a 5 anos e falar assim, Rafa, vamos olhar o que você falou em 2024, hoje, em 2029, o que você acha que os próximos 5 anos trazem de oportunidade? Eu acho que dar sentido ao dado através de inteligência artificial, sim, é uma oportunidade. Então, o custo de processamento não diminui. Eu acho que nos próximos 2 anos ele até aumenta, porque a gente está vivendo uma escassez de placa de vídeo, né? De novo a NVIDIA. De novo a NVIDIA, mas está em todo o mercado. Assim, as empresas, as concorrentes da NVIDIA estão lá investindo em verticais de placas de vídeo para processar, porque é um bom negócio. Nesse momento é um bom negócio. Então assim, não tem placa de vídeo suficiente para processar tanto IA. Então, próximos 2 anos o custo de processamento aumenta, porque a IA vai ser cada vez mais utilizada, depois tende a diminuir, a gente entra numa lei de Moore de placas de vídeo que não existe, né? Aqui ficou bem esticada essa corda. Bem esticada essa corda, mas eu acho que a gente cada vez mais vai utilizar a IA. A IA no dia a dia como copiloto. Tem até a Microsoft até usou o nome Copilot, muito bem usado, porque é um copiloto, então Copilot, assim, ele saiu na frente, é como registrar uma marca TV.tv. A gente vai observar cada vez mais isso, a gente vai observar cada vez mais eficiência operacional em atendimento dentro da inteligência artificial. Eu acho que isso é um caminho sem volta. Então você já consegue ligar e falar com uma inteligência artificial, com agentes, os agentes te ligam. Isso ainda está no momento ainda muito early stage, está ainda no começo, mas eu acho que a longo prazo, a médio prazo, não a longo prazo, isso vai ser cada vez mais uma realidade. Cabe a gente decidir se a gente vai avisar ao cliente se ele está falando com uma inteligência artificial ou não, porque você pode se confundir. E evitar as alucinações da inteligência artificial, né? Na hora que você estiver atendendo, o cara fala, não tem voo, então vai a pé. Então a gente tem que evitar isso. Eu acho que IoT, querendo ou não, a gente já chegou num platô bacana de adoção e agora a gente vai para o refinamento. Então, as empresas já estão utilizando, as plantas fabris já estão tirando trepidação de equipamento, vazão de água, como é que está a temperatura. Isso essa telemetria básica a gente já tem, mas acho que a gente vai para um nível de sofisticação de telemetria que a gente ainda não vivenciou. A gente não vivenciou ainda. E a telemetria pessoal. Eu acho que seguro de carro já está indo para um caminho desse. Então, quando a gente pega um Uber nos Estados Unidos, ele fala, já não vou acelerar e frear de maneira tão brusca, porque eu sou penalizado. Já impacta em várias situações. Já temos seguradoras que fazem a telemetria da direção, mas eu acho que a gente vai para um caminho cada vez mais agressivo em relação a isso. E eu acho que tecnologia, assim, a gente já chegou num platô de custo de tecnologia básica que talvez a gente não consiga diminuir mais. Então, isso é uma questão, né? A gente vai para a cloud e fica um pouquinho mais caro no que só fazer fora da cloud, no on-premises, né? Então, é um pouquinho mais caro. A gente já chegou no ponto de fazer o famoso FinOps, né? Você que me ensinou outro dia. Pô, a gente já faz o FinOps, a gente já vai calibrando a nuvem para gastar menos, mas
chegamos num limiar que o processamento é assim e não tem muito como a gente reduzir, e aí a gente vai ter que ir para sinergia sistêmica funcional, que é uma coisa que vai além da tecnologia, né? E tem uma coisa que eu quero falar em 29, se quando você me chamar, que é uma coisa que eu vejo no Hype Cycle do Gartner e eu nunca vi isso aplicado em lugar nenhum, que é o Smart Dust, né? Que fala um pouquinho com computação quântica, que é como que na poeira digital eu tenho processamento. Então, assim, a gente vai ter daqui a 5 anos computação quântica? Aí eu não sei, eu acho que você conhece bastante disso também, você é um estudioso disso. Talvez não aberto, não mainstream, mas eu acho que a gente já vai ter alguns processamentos, né? A gente tem observado muito em eventos que se vai, a gente tem observado muito na mídia, artigos, etc., que já existem casos, né, até falando de cybersecurity, né, em que já está se aplicando algumas ideias de computação quântica, porque criptografia isso vai mudar completamente, né, frente Pro à bem e pro computação mal, né? quântica, pro bem e pro mal, pro bem e pro mal. E aí, de novo, se você, falando de cybersecurity, né, se você, do lado do atacante, chamar de atacante, né, você tem toda uma tecnologia embarcada, cara, você tem que ter essa tecnologia embarcada do lado que defende, né? Então, cada vez a gente tem visto, ouvido, observado mais a questão realmente do quantum proof, né? Porque soluções começam a ser cada vez mais quantum proof, né? A gente fala hoje até mesmo mainframe quantum proof, né? Então, acho que sim, acho que é algo que está vindo, né? A gente tem que estar preparado. Quem sabe em 29 a gente já vai ter, né, pelo menos alguma coisa do celulares falando alguma coisa do tipo assim, ó, já conecta numa base quantum, sei lá. Talvez, Vamos viajar um alguns pouco, vamos viajar um serviços, né? pouco. Eu acho que vai ter um serviço de acomodação, se existir, porque os nossos aparelhos não vão, os nossos devices físicos, né? Então, assim, celular, computador, tablet, relógio, eles não vão conseguir falar na mesma capacidade de processamento. Tudo isso aqui processa binariamente, 0 e 1, né? Aquela piada de nerd, né? Uhum. E a computação quântica é sim, não e talvez. Então, que eu acho que isso, a gente não tem interface, vai ter que ter uma interface de acomodação, né? Uma coisa que eu acho que está para acontecer, e isso é no mundo tecnológico, então para o nosso público de tecnologia, para você de tecnologia que está assistindo a gente, o movimento que eu estou vendo é que a gente tem empresas que nascem cloud first based, ou seja, o cara nasce já na nuvem, e eu vejo as empresas que migraram. E o que eu estou enxergando aqui no horizonte, enxergando não, que eu estou vendo já, alguns CIOs tomando a decisão por custos de alguma parte do seu do seu workload ser on-premises, né? Modelo híbrido, sim. Então assim, era hype tudo para nuvem, e agora já é hype avaliar se vale a pena tudo na nuvem. Então a gente tem movimentos, né? A gente viu um movimento da grande diáspora, todo mundo indo para a nuvem, e agora a gente está vendo um movimento de estamos na nuvem, e pessoas voltando com um pedaço disso. Então acho que isso é um movimento que talvez em 29 a gente fale, ó, o mundo era nuvem, e o mundo ele continua sendo allocation mais nuvem, ele ficou híbrido, né? Sim. Ele ficou híbrido. Eu acho que as pessoas vão aprender a falar IA, sabe? As pessoas serão alfabetizadas em IA. Uma maior Eu acho fluência. que vai ter afluência. Eu acho que ChatGPT no Brasil, nos Estados Unidos, Claude... Talvez vai ser como um profissional que não tem influência no Excel, por exemplo. Exatamente. Né? Então, claramente, um profissional no mercado de trabalho hoje, pelo menos a maioria dos que eu conheço, que não tem uma fluência no Excel, o cara já está defasado ali, porque Sim. não adianta, você tem que conseguir fazer uma fórmula, você tem que conseguir organizar. Talvez não é todo mundo que sabe fazer VBA, não é todo mundo que sabe realmente trabalhar de uma maneira mais profunda no Excel, mas pelo menos o básico de fórmulas, etc., você tem que estar dominando no dia a dia. A IA traz um componente interessante. A gente já tem o primeiro MIS IA, né? Já tem o primeiro concurso de MIS IA, que são IAs de influencers feitas por imagens de mulheres, feitas por inteligência artificial, que ganham dinheiro com o Instagram, ganham na casa dos $100 mil. Então, já temos um concurso disso, né? Existia um medo há um ano atrás, generalizado, puxa, vai acabar com o roteirista, vai acabar com não sei com não sei o quê. O que a gente vê? Tá sendo positivo, tá sendo, assim, acabou com alguma profissão? Nenhuma até agora.
Porque IA é capaz de te ajudar a escrever um e-mail quando você está bloqueado. Sabe aquele e-mail que você responder no dia seguinte? Você fala, IA, eu vou ter que falar o nome de todas. Gemini, Claude, ChatGPT, por favor, escreve aqui um e-mail, assuma a persona de um CIO, escreve um e-mail para o meu chefe pedindo aprovação de orçamento. Aquele e-mail que você estava bloqueado, que você ia responder no dia seguinte, você ganha produtividade, porque ele pelo menos preenche um pedaço, você vai lá, ele até escreve, você vai, Sim, você valida, olha, né? é você que está mandando, né, mesmo. Isso, mas o ChatGPT é capaz de criar um pedaço da música Evidências? Talvez sim, mas será que ele vai fazer, tá? Então ele vai ir lá e vai falar, puxa, as músicas de sucesso têm essa métrica, tem esse ritmo, tem essas palavras, ele faz um compilado. E aquilo pode ser uma música legal ou pode ser uma música ruim, como a mesma coisa com o roteiro. Então a inteligência artificial generativa, né, os chats da vida, eles ainda não fazem o evidências. Ainda. E eles podem fazer evidências, mas talvez ainda vai faltar um componente lúdico humano que talvez ele não tenha. Porque ele é basicamente matemática, ele pesa palavras, ele pesa a relevância dos mecanismos de buscas e traz. E aí, aqui, momento polêmica, final do podcast, para terminar. Quando a gente olha o cenário de IA, de movimentação, como é que a gente sempre viu o cenário corporativo? Grandes fusões. Então, a All compra Time Warner. Cara, tô falando uma grande, assim, mas a gente viu várias fusões, né? Então, Micro Focus é vendida, Borland e Micro Focus se juntam, Oracle compra não sei quem, Microsoft investe em ChatGPT, Apple compra não sei quem, HP e Compaq juntam. Então a gente vê sempre grandes movimentos. A gente ainda vê grandes movimentos ainda no mundo empresarial. Mas quem analisa o mercado de tecnologia, de venture cap, de corporate venture capital, de startups, enfim, de uma série de aquisições, a gente está vendo que a revolução está sendo em pequenos negócios. Então, é uma startup que processa um pedaço de uma coisa em IA, ele tem um pedacinho, ele é vendido e vai criando e está criando-se uma grande colmeia de pequenos movimentos. Então, isso está acontecendo. E aí, obviamente, acho que isso não é nenhuma novidade para quem está acompanhando o mundo de IA. Está tendo um apagão de founders em algumas empresas de inteligência artificial, inclusive na OpenAI. Então, assim, o primeiro que saiu foi o Elon Musk, né? Enfim, ele foi fazer a dele, a XAI. Mas hoje, da equipe que criou o OpenAI, que criou o ChatGPT, tá o Sam e tá o programador-chefe, que eu não sei falar o nome. Eu adoraria falar, enfim, depois eu procuro aqui e a gente põe na legenda, mas então eles dois, todos os outros founders saíram, ou estão montando empresas diferentes, foram para nichos diferentes, estão como board. Então, pode acontecer que a gente tenha, assim, momento polêmica, pode ser que daqui a 5 anos a gente não fale mais de ChatGPT, da OpenAI. Pode ser que sim, mas existe hoje um momento de inflexão, aquele momento que a gente começa a separar e vai para um lado diferente na bifurcação, que é, os founders saíram, tem um chefe de desenvolvimento e o fundador. Será que ela consegue inovar o suficiente para se manter hype? Ou será que os founders vão conseguir ganhar do líder? Porque sempre tem isso, né? O líder tem aquela vantagem, mas quem vem atrás, logo o early adopter, eventualmente ele pode comendo pelas beiradas ali, vai passar em algum momento. Exatamente. Quem criou o sistema operacional com o mouse não foi a Apple, foi a Xerox. Sim. Né? Enfim. Eu acho que, cara, falamos muito, né? Você comentou bastante sobre pesquisa e desenvolvimento, né? E eu acho que grande oportunidade é realmente conseguir instrumentalizar a pesquisa e desenvolvimento para que venham novos modelos de negócio para as companhias, que também é um pouco do que você falou. Né? Então, como que eu começo a investir, como que eu começo a entender quais novos produtos eu posso estar lançando? Como que eu posso me associar melhor, né, e entender melhor o meu cliente, né, entender melhor o meu consumidor? Cara, isso tudo aí atrás, né, e pesquisa e desenvolvimento nos ajuda nisso, a entender melhor. A gente falou também, né, de dificuldade de modelar, né, o futuro do negócio baseado nessas hipóteses. É muita coisa. Agora, se você tem realmente uma estrutura dentro de casa de pesquisa e desenvolvimento que consegue te trazer em outros horizontes alternativas, hipóteses mais bem validadas, você começa a pensar. E eu acho que a grande diferencial dessas alternativas que a gente está falando aqui, né, dessas oportunidades, são novos modelos de negócio. Né? Você comentou do hangar um pouco, né? Então hoje no hangar a gente fala muito sobre isso.
né? O que eu trabalho mais? Realmente, pesquisa e desenvolvimento do ponto de vista de gerar eficiência? Legal. Né? De ter mais produtividade? Bacana. Mas eu acho que o grande pulo do gato dessas estruturas é pensar em novos modelos de negócio. Está desenhando a sua empresa do futuro, né? A sua corporação do futuro. Então, acho que aí nós temos grandes oportunidades. Né? E não tem vergonha nenhuma. Eventualmente, dentro da corporação, a gente não consegue parar. Eventualmente, o momento do business está tão acelerado que você não consegue parar para focar nisso. Tem que manter as luzes acesas. Né? Exatamente. E eventualmente você não consegue contratar a pessoa certa para tocar isso. Eu acho que quando você tem que ter uma área de inovação e desenvolvimento e de pesquisa e desenvolvimento, e isso não é, de novo, eu vou falar um termo que eu gosto muito, isso não é um estado de espírito dentro da empresa, você tem que ter uma pessoa dando cadência nisso, a gente tem ali um sintoma de que a inovação ela tem que ser intrínseca na corporação, em todos os processos, em todas as pessoas, na hora do cafezinho, da hora do cafezinho à hora da conversa estratégica, tem que ser, tem que estar presente em tudo quanto é momento. Então, a gente, por exemplo, vai lá e vai no hangar. E tem uns insights que são interessantes. Quando você está doente na pessoa física, você não. Algumas pessoas sim vão lá na internet e pesquisam qual que é o melhor remédio para dor de cabeça. Normalmente isso não vai dar boa porque o cara vai achar que tem 2, 3 dias de vida só. Né? Exatamente. O cara vai falar, tô com câncer, né? Tudo emboca num câncer. Mas você vai no médico. Então quando você, e aí acho que quando você falou no hangar, né? Quando você tem um problema corporativo, e você precisa inovar, e você talvez não saiba como, tá travado, tá correndo, não é o momento, é super bom você ir lá e procurar um especialista para fazer. Né? Então acho que deve ser nesse contexto que as pessoas te procuram. Né? Uhum. Então eu acho que é importante ter essas parcerias abertas para poder receber as pessoas e poder procurar ajuda. Né? Então poder falar, poxa, eu preciso inovar, tem um business novo chegando, tem um concorrente que a gente nem imaginava que é concorrente aqui com um business totalmente diferente, e aí, o que eu faço? Então procura um parceiro e pede ajuda. Pô, me ajuda. Acho que foi nesse contexto que a gente começou a conversar sobre isso. Testa né? as hipóteses, né? Há processos, métodos de gestão da inovação, de conseguir manter a inovação com uma cadência, uma inovação cadenciada, né? E existe um método para isso, vários, na verdade. Né? E aí você traz a inovação realmente como que você, com essas cadências, começa a evangelizar ou catequizar, né, como quiser falar do time, né, essa polinização, né, de um comportamento, de um estado de espírito, falando em inovação. Eu fico imaginando como devem ser as conversas de café lá no hangar, do tipo, deve ter só o cara ter prêmio Nobel e falando coisas assim que, cara, isso aqui deve ser tipo rocket science, né? Ah, tem muito sim. Deve ter muita brincadeira. Tem muito sim. E quando você começa a falar do tipo assim, vai abstrair um pouco mais de abstração, aí você sabe que o papo vai ficar pesado. Você chega ali, né, quando vocês estão lá no hangar, você chega, de repente, o cara fala, isso aqui é um celular novo. O cara fala, mas olhando pelo ponto de vista da jornada, esse botão não tá tão legal, aqui devia ser de um material diferente, vocês chegam a fazer isso no dia a dia? Eu acho que nesse aspecto sim, mas o que pega mesmo é quando você começa a falar sobre sociologia, antropologia, você começa a falar de outro padrão de consumo, porque nem todo mundo está preparado para entender com chamada, a gente fala de etapas de inovação, tipos de inovação, né? Da disrupção. Né? Então a disrupção ela exige que você tenha esse desapego ao que está funcionando hoje. Não é muitas vezes o que está funcionando hoje, cara, está muito bem sucedido. Então, se está muito bem sucedido, está funcionando hoje, se está funcionando hoje, está muito bem sucedido, né? Que estímulos eu tenho para fazer a disrupção? Né? E aí, a gente sabe que a maioria das empresas que passam por dificuldades, que estão, né, quebrando, normalmente são as empresas que estão com o status quo. Não são nem aquelas que são alucinadas, obcecadas por inovação, e nem aquelas que estão passando por dificuldades agora e se obrigam a inovar. Essas que estão pagando bônus, né? Essas que estão, o DRE tá bom, né? Isso, essas a gente conhece muita história assim, assim. Você sabe que a próxima vez que eu for te visitar, eu vou visitar seus meninos lá, eu vou fazer a seguinte provocação, porque eu não cresci ouvindo isso, né? Mas eu amadureci na minha carreira profissional, e nas faculdades e nas pós-graduações que eu fiz, ouvindo muito de Xerox, né? Que a Xerox ela perdeu para si mesma, foi ela que inventou Kodak, a Kodak inventou a máquina digital e não quis. Blockbuster. Os famosos, né? Esses três são mais famosos hoje, eu acho. Não, e tem mais até. E aí, acho que tá na hora da gente renovar
essa lista, porque tem algumas empresas que a gente viu que eram nativos digitais, que o negócio simplesmente perdeu sentido para ele mesmo e era um negócio super bem sucedido, né? Sim. Porque se a gente começar só a dar o exemplo de Xerox, Kodak, Blockbuster, vai chegar uma Compaq, vai chegar uma hora que o público que a gente está conversando, né? Uma Millennial ainda vai entender, mas o Gen Z, a próxima, eu nem sei qual que é a próxima que vem depois do Gen Z. Será que eles vão entender o que é Xerox? Não tem repertório. Porque aí não tem repertório. Fica meio paleontologia, né? Ó, isso aqui era o Tiranossauro Tiranossauro Rex, morreu por um cometa. Sim. Qual que é o próximo, né? Então, já fica um desafio aqui para você falar para os meninos. A próxima vez que o Rafa vier aqui, ele vai desafiar vocês a fazer um PowerPoint de novas empresas que falharam pelo sucesso porque não quiseram inovar. E que elas sejam eventualmente nativos digitais. O tempo tá esgotado, né? Rafa aí, ótima companhia, sempre que ele vem a gente tem muito assunto. Dava para fazer uma semana inteira de podcast com o Rafa, né? Rafa, obrigado por ter vindo, obrigado pela tua participação mais uma vez e espero muitas outras ainda. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui falando com vocês, falando para essa audiência, acho que é muito qualificada e interessada no assunto de tecnologia. A gente tem esse hábito de nunca falar muito de tecnologia para não ficar cansativo, né? Até porque nossos papos não são assim, né? Nossos papos são até um pouco mais tecnológicos, né? Então eu quero agradecer primeiro aqui a Taken, a você, Ale, assim, sempre um prazer. Eu quero deixar um recado aqui para as pessoas que estão assistindo a gente, a próxima revolução ela já está acontecendo, a gente só não sabe de onde ela está vindo. Então a próxima revolução IA já está aqui. Quando a gente olha todos os painéis, né? Eu estava olhando para lá, mas eu vou olhar para você porque eu acho que esse recado é legal a gente compartilhar. IA já está aqui, já tá basal, né? Tá todo mundo usando, todo mundo falando, já está saindo nas redes de televisões de canal aberto, a gente já está aprendendo a usar. Talvez a gente não monetize como a gente deveria monetizar, mas a gente ainda vai monetizar muito bem. Agora, alguma revolução está acontecendo aqui e a gente não está enxergando. Então a gente tem que ficar sempre atento aos sinais que isso acontece, aos sinais que isso traz, né? Então começou a ouvir demais, começou a entender que isso está trazendo benefício, talvez a gente esteja falando da próxima revolução que vai mudar a nossa vida. Obrigado pela audiência, fiquem ligados nas redes, né, do Takencast, fiquem ligados no YouTube e no Spotify. Muito obrigado, até mais.